Bom dia, amigos. Hoje, 30 de maio de 2020, penúltimo dia desse pesadíssimo mês. Mas fique tranquilo, junho não dá sinais de que será mais leve. Uma notícia interessante: o juiz Sérgio Moro paga mico na Argentina. Está pagando o maior micão na Argentina. Bem, todo mundo sabe que o ex-mitológico Sérgio Moro está numa cruzada nacional e, se puder, internacional, para desmoralizar o governo Bolsonaro, para atacá-lo de todos os lados e sair dessa como a grande vítima, que não foi. Bem, a última do magistrado, ex-ministro, dá conta de que ele foi recusado a dar uma palestra na Universidade de Buenos Aires, capital da Argentina. Estava tudo certinho. Ele foi convidado pela universidade, por um departamento daquela universidade, grande universidade, do passado, hoje quase toda aparelhada pela esquerda. Pois bem, Sérgio Moro foi convidado para lá falar sobre a Operação Lava Jato, a sua gloriosa luta contra a corrupção. E, claro, falaria sobre Lula, sobre o Partido dos Trabalhadores. Aliás, é a única coisa que Moro poderia falar, porque, de fato, deixou muita gente de fora, principalmente o PSDB, o que já se tornou público e notório. Moro bateu em Lula, com razão, prendeu Lula, ou melhor, colocou Lula numa boa salinha, num bom hotelzinho da Federal em Curitiba, mas deixou isento o PSDB. Quase nada respingou no partido da figura parda que comanda boa parte do poder no Brasil, Fernando Henrique Cardoso. Deixou o PSDB de lado, tranquilo, atacou o PT e seus puxadinhos e foi convidado para ir à Argentina, para a Universidade Federal, Universidade de Buenos Aires, para explicar como foi todo o processo. Acontece que ele foi desconvidado. Você deve estar imaginando o seguinte: claro, ele foi desconvidado porque o PT, Lula, é muito amigo dos Kirchners e também de Alberto Fernandes, o comunista que está no poder. Portanto, nada de moral para Moro. Acontece que a história não é bem essa. A história é o seguinte: ele foi convidado, sim, por um departamento que está praticamente aparelhado pelos Kirchner na Argentina, mas não de todo. Trata-se do Departamento de Estudos sobre Transparência e Luta, um centro de estudos dentro da universidade. Só que este centro é dirigido por Carlos Balbín, que foi procurador do Tesouro no governo de Maurício Macri. Portanto, não está alinhado com o comunista Alberto Fernandes. Este o convidou para que Moro fosse lá dizer como foi a Operação Lava Jato e como colocou o larápio 9 dedos no chilindró. Fernandes não gostou, a ala de Fernandes, claro, não gostou e desconvidou o juiz Sérgio Moro. E Sérgio Moro já mandou dizer o seguinte, ou pelo menos isso está publicado no Infobae: é como no passado, quando livros eram queimados em situações arbitrárias. Resta dizer, Sérgio Moro, que a situação arbitrária é provocada por essa gente que você agora quer conquistar na sua cruzada contra Jair Bolsonaro. Moro quer se passar de amiguinho da esquerda. Ele é amiguinho da esquerda, da ala do PSDB, mas precisa entender que a esquerda é formada por muitas alas
que brigam entre si. E a ala dos Kirchner, dos Fernandes, dos Lula da Silva não quer saber de Sérgio Moro. Quer saber quando pode usá-lo aqui pontualmente numa ou noutra cruzada, num ou noutro ataque contra Bolsonaro. Mas, via de regra, eles mastigam Sérgio Moro e jogam fora o bagaço. A matéria imperdível, vou ler um pedacinho da matéria que é imperdível, está no Infobae desde ontem à noite. A instituição que colocou o magistrado brasileiro foi o Centro de Estudos sobre Transparência e Luta, dirigida por Carlos Balbin, ex-procurador do Tesouro no governo Maurício Macri. Em diálogo com a Infobae, Balbin enfatizou que o objetivo do convite a Sérgio Moro era realizar uma série de conferências com convidados representando vozes diferentes. É muita ingenuidade de Balbin. Onde o comunismo se implanta, a única voz diferente é aquela que concorda com a do partido. Ou seja, eu sempre lembro essa história, eu tinha um chefe, nos meus velhos tempos de office boy, trabalhava num grande frigorífico como office boy, e o chefe do departamento, o contador, que era japonês, um japonês baixinho, dizia sempre: aqui todo mundo pode ter opinião, desde que seja igual à minha. Ou seja, ele completava dizendo: todo mundo aqui pode usar a cor que quiser, contanto que seja preto. É o que acontece na Argentina, é o que acontece na Venezuela, é o que acontece em Cuba e é o que querem que aconteça no Brasil. Basta derrubar Bolsonaro. Em diálogo com a Infobae, portanto, Balbin enfatizou que o objetivo era realizar uma série de conferências com convidados representando vozes diferentes e alertou que ele, Moro, tem uma visão crítica do julgamento de Lula e, em particular, de sua participação no governo Bolsonaro. Foi exatamente por isso que achei importante convidá-lo em um contexto em que 500 professores haviam participado de um clima de absoluta liberdade, debate e crítica. O eixo central é a liberdade de expressão, adicionou Balbin. O governo Alberto Fernandes, no entanto, expressou sua rejeição à convocação feita pela Faculdade de Direito da Universidade de Buenos Aires, que aconteceria na quarta-feira, dia 10, agora, quarta-feira, 10 de junho, às 11 horas. Por meio de sua conta no Twitter, o Ministério das Mulheres, Gêneros e Diversidade, Elizabeth Gomes Alcorta, publicou, abre aspas, compartilho o repúdio a essa atividade em uma faculdade pública onde você deve treinar para a defesa do Estado de Direito e das garantias constitucionais. Portanto, durante a entrevista, Moro foi questionado sobre a posição do PT e do kirchnerismo na Argentina, que o acusam de prática de advocacia para condenar líderes da esquerda. Com todo respeito, é uma conversa de criminosos que procuram se defender. Os processos conseguiram demonstrar que Lula da Silva também se beneficiou desses esquemas de corrupção. Isso não é tratado publicamente. É a polícia, o Ministério Público, a Justiça, e dentro da Justiça existem vários casos. É muito fácil invocar como defesa quando você não tem nada a dizer, que é perseguição política. No Brasil, foram os empresários que pagaram propinas e os diretores das empresas estatais que receberam propinas, além de políticos do espectro da esquerda e da direita, ele disse. Da direita? Tem algum bolsonarista dentro da Lava Jato, senhor Sérgio Moro? Que direita o senhor está falando? O PSDB, por acaso, é direita? Sigamos. É lamentável, disse Moro. Bem, esse é o mico. O mico é exatamente esse. Moro quer agradar a esquerda. Moro precisa agradar a esquerda porque parece já está em campanha para 2022. Uma vez que traiu a Bolsonaro,
se colocou como o contraponto. Para isso, terá que arrebanhar não só gente do seu PSDB, eu digo seu por afinidade espiritual, como também um outro restinho da esquerda, porque senão não dará nem para a saída. Vejam o caso de Alckmin, no passado não muito distante. O picolé de chuchu, coitado, inexpressivo, ficou lá para trás. Pois é, precisa sim, Sérgio Moro, se quer se candidatar, a fazer afagos à esquerda. Só que a esquerda vermelha, o PSDB é a esquerda azul. Os dois são duas partes, duas metades da mesma moeda. Precisa dos vermelhinhos, só que os vermelhinhos não querem nem saber. Está aí um exemplo. Pagou mico na Argentina e continuará pagando mico aqui e em qualquer lugar em que quiser agradar aqueles a quem ele mordeu a mão. Ou melhor, aqueles a quem ele castigou profundamente, deixando num hotelzinho confortável na Federal de Curitiba. Temos outra matéria aqui, vamos ver. Sim, a matéria dá conta de que Alexandre de Moraes foi acionado no Ministério Público por abuso de autoridades. A matéria saiu no Renova Mídia, diz o seguinte: um grupo de deputados aliados ao presidente da República, Jair Bolsonaro, entrou com representação na sexta-feira por abuso de autoridade contra o ministro do Supremo Tribunal, Alexandre Moraes, junto ao Ministério Público. O fato foi anunciado pela deputada Bia Kicis em uma live no seu perfil no Twitter. Junto com Bia Kicis, os deputados que assinaram a petição são Aline Sleuges, Carlos Jordi, Carla Zambelli, Eduardo Bolsonaro, vou falar um pouquinho sobre Eduardo Bolsonaro, Felipe Barros e Júnior Amaral. De acordo com os parlamentares, o inquérito é ilegal e fere a liberdade dos investigados, claro. Outro ponto levantado é o de que o Supremo, nesse caso, cumpriria o papel de vítima, acusador e juiz. O Supremo cobra o escanteio e cabeceia na área. Muito bem, é isso. É isso que os deputados da base aliada do governo têm que fazer, porque a esquerda faz isso o tempo todo. PDT está toda hora pedindo impeachment, entrando na PGR, ou indo direto, que PGR, vão direto lá ao STF para pedir impeachment de ministro, para levar militares sob vara para deporem no STF, e a nossa direita, o que faz? Está especializada a cada dia que passa, mais especializada em notinhas no Twitter. Bem, em relação ao deputado Eduardo Bolsonaro, é isso mesmo, deputado. O senhor tem postado dia e noite sem parar, inclusive virou um grande youtuber, mas o senhor é deputado. O senhor é pago pelo povo para agir e não simplesmente dar notícias. Não sou contra o senhor, muito pelo contrário, eu sou bolsonarista e torço para que tudo isso dê certo. Mas o senhor precisa agir mais. O senhor não é jornalista. O senhor não é youtuber, pelo menos não ainda. O senhor é deputado. Seu soldo vem daí, deputado. Precisa agir. As notícias deixem para nós, youtubers, jornalistas. O senhor preocupe-se em descer a lenha, quer dizer, trabalhar, arregaçar as mangas. É muita nota em Twitter, é muita matéria, é muito jornalismo, é muita informação. Para isso já tem gente especializada. A direita hoje nas redes já é um grande exército. Deixe para o exército. O senhor lá dentro da sua esfera de poder, mande ver, mande ver, mande ver. Deixe o resto conosco. Grande abraço a todos. Até depois, à tarde, quem sabe uma live aí para fazermos um apanhado geral ou, quem sabe, discutirmos ainda os projetos do globalismo. Tem gente que tem me pedido essa matéria com mais detalhes ou trabalhar um pouco mais nessas questões. À tarde, quem sabe, uma live. Até depois.